Fala, tropa! O Charla agora é super! A Superbet, nova parceira oficial do Charla Podcast. Confia que agora é super vral! Não, então, assim, a gente acompanha a sua trajetória. Em 2006 você começa já nessa situação toda envolvendo futebol profissional, enfim. Eu queria saber como é que chega pra você o convite pra treinar o Corinthians. Porque, assim, é algo que eu imagino que pra carreira de qualquer profissional seja algo glorioso, vamos dizer assim. E você esperava? Como é que chega esse convite pra você? E se é o início, se você entra no início do departamento de futebol feminino do Corinthians, você já tinha isso. Já tinha o departamento de futebol feminino, e aí você entrou no lugar de alguém. Você inicia isso no Corinthians. Eu inicio e... Bom, foi assim, né? Eu já tinha um destaque, né, na modalidade no sentido de resultados. Um Centro Olímpico, né? Porque eu tinha sido já campeão brasileiro, sempre chegando nos outros anos na semifinal do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, enfim, eu tinha já, né, essa experiência no Centro Olímpico de formar muitas jogadoras, né, inclusive profissionais também. Então, já tinha um nome, né, um lugar bem colocado no futebol feminino. E aí eu estava no Audax, também desenvolvendo um projeto que eu fiz uma parceria em 2015, Centro Olímpico Audax, onde o calendário era diferente, então... Um primeiro semestre era o Campeonato Paulista e o segundo semestre o Campeonato Brasileiro. Então, conversei com o seu Mário, que era o proprietário do Audax, e a gente conseguiu dividir custos, né? Centro Olímpico e Audax naquele ano. E disputamos o Campeonato Paulista como Audax, que era o Audax tinha vaga só no Paulista, e o Centro Olímpico tinha no Brasileiro. E aí, equacionamos o ano. E aí, quando eu estava no Audax, o Andrés Santos me chama para uma conversa. Ele conhecia uma jogadora que era a Mayara, né, Mayara Bordim, que trabalhou na CBF também. E aí a gente teve uma reunião, ele conversou, queria voltar com o time feminino, que já existia, né, o time feminino. Ele falou: Arthur, eu quero que você venha, como é que são as condições, eu quero que seja com a Cris Gambaré, que é quem, né, tocou também esse projeto no Corinthians e agora está na seleção também. Então ele fez essa conversa e já um convite, e na hora já ligou pro seu Mário para fazer uma parceria junto com o Audax. E aí foi feita a parceria durante 2 anos. Era a visão que eu tinha, que seria importante a parceria porque o Audax estava interessado em fazer um projeto de desenvolver o futebol feminino no clube. Infelizmente não foi, né, depois de alguns anos... porque a competitividade foi alta também. Sim. Mas a gente teve sucesso nessa parceria já, com o título da Copa do Brasil, primeiro ano, segundo ano título da Libertadores já. No Audax e aí Corinthians. A gente chega no Corinthians já com título de Libertadores, já com 2 anos de a camisa do Corinthians voltando a ser representada no futebol feminino. Então isso nos ajuda a chegar no clube, um clube que tinha tido um projeto lá atrás, que não foi um projeto vitorioso e também trouxe uma marca interna um pouco negativa por várias questões que a gente pode, mas que a gente sabia que tinha que quebrar isso dentro do clube e conquistar, né, o primeiro internamente, depois o torcedor corintiano, né, com muito trabalho isso foi feito. Então, mas o Audax foi importante, né, nesse momento, o apoio do seu Mário. E a gente foi campeão no primeiro ano com essa parceria, coisa que muita gente fala, né? Você foi dada oportunidade de continuidade para o Arthur, né? Para a comissão dele no projeto do Corinthians e tal, mas no primeiro ano eu tava balançando ali. Se não ganha a Copa do Brasil, entendeu? Tem que ganhar, cara. Então, assim, eu sempre passei isso na minha vida, né? Eu sei a importância que é você vencer para você conquistar, né? O Brasil, assim, primeiro você vence, depois eles vão te dar um investimento. Então, eu sei disso, né? E ainda mais falando de futebol feminino. Penta não, eu sou hexa. Hexa? Eu sou... E Tri da Liberta, né? Não, eu sou 4 Libertadores, tenho 4 Libertadores e 6. Roubou 2? Não, dois títulos. Não, só um brasileiro Libertadores. Então, isso faz, né? Não é uma coisa que eu fico falando assim, mas eu sou 6 vezes campeão brasileiro e 4 vezes campeão da Libertadores. Isso treinador nenhum, nem no feminino, nem no masculino, tem no nosso país, né? Então,
Não, às vezes a gente ainda escuta muita Não, mas coisa, mas... E assim, e tem que falar mesmo, sabe? Que bater nessa tecla, porque... não Acho que vai algo demorar comum. pra ter, né? Porque é muito equilíbrio, tanto nos dois agora, feminino e masculino. Os treinadores estão muito longe, né? Quem tem... Felipe Luiz vai te alcançar, eu espero. Você espera. Só no Flamengo, né? Só no Flamengo. Só no Flamengo. Mas eu queria te perguntar, que você falou assim... A Mas gente ele é muito bom. ele é muito bom. É um cara inteligente, experiente. Assim, tá no começo, no início. Acho que a avaliação tem que ser essa, mas... E até, é um até por cara isso que tem... assusta também, né? Tá do início e do começo, ele conseguir o ter futebol- respostas assim, né? O futebol tem disso, né? Tem várias formas de dar certo, mas eu acredito que o principal ele tem. Que é um cara que trabalha muito, um cara Dedicação, inteligente, né? com uma boa liderança, um cara verdadeiro, um cara que maneja bem ali um grupo que ele conhece, né? E ele vai, obviamente, desenvolver cada vez mais as ideias dele, o Discurso modelo, os claro, né? métodos, né? O importante é método, né? E com método você desenvolve com experiência, né? Mas como é tudo muito rápido, então você pouco treina e muito joga... eu acho que o Felipe tem sido muito feliz nas escolhas dele. Desejo muito sucesso, assim, já tá tendo, né? Desejo mais ainda. Queria pegar o gancho que você falou do... eu desde que entrei, principalmente no projeto do Corinthians, eu sabia que tinha que vencer, senão não tinha continuidade. Pressão. E isso se estende, eu acho também, pra quem torce, pra quem assiste, né? O brasileiro gosta de vencer, né? Ele gosta de vitória. Voltamos a ser o país do tênis agora. Porque tá vencendo. Tá vencendo, né? O esporte não começa a vencer, a atenção vai. Exatamente. Como é que... Porque assim, o Corinthians, ele... Ao longo desse seu trabalho, ele conseguiu algumas coisas que só o Corinthians conseguiu. Que é, por exemplo, usar as meninas jogando na arena do Corinthians, com o público grande, nos jogos e tudo mais. Algo que, por exemplo, aqui o Flamengo é cobrado demais, que não tem um jogo no Maracanã, por exemplo. Se eu não me engano, nunca teve, Nunca né? teve. O Flamengo Só nunca na jogou seleção. o Flamengo nunca jogou no Maracanã. Joga na ilha, enfim. Primeiro precisa encher a ilha, né? Ou o estádio que for jogar. Eu acho que esse é o caminho, né? Só que para isso você precisa promover a sua equipe feminina, né? Valorizar as jogadoras, o trabalho que está sendo feito e fazer uma campanha para que o torcedor possa ir ao Eu queria que você estádio. falasse um pouco disso. Como é que foi como é que foi pra chegar naquele ponto de você ver a Itaquera com o público e, pô, bacana. Porque no início começou com a entrada franca, mas depois não, cobrando Isso. ingresso. Eu acho que foram 2 anos com entrada franca só, desde que ficou só o Corinthians. O primeiro Campeonato Brasileiro em 2018, a gente joga na Fazendinha, final, contra o Rio Preto. Acho que dá, não me lembro, se 6, 7 mil pessoas. E fomos campeões. Depois, em 2019, a gente perde para a Ferroviária nos pênaltis. O Campeonato Brasileiro também na Fazendinha. E aí também lotado, 8 mil pessoas, enfim. E entrada franca. E aí tem o Paulista em 2019, que é depois desse brasileiro. E Paulista contra o São Paulo. E aí aí já é cobrado ingresso. Então, primeira vez que cobra ingresso... Na Fazendinha ainda também. Na arena. Já na arena. Ou não, acho que ainda não cobrou ingresso. Acho que foi o jogo na arena. Foi o primeiro jogo na arena que ainda não cobrou ingresso, mas já deu, não sei se quase 30 mil pessoas, algo assim. Então foi um processo de 2018 que era só na Fazendinha, e depois começa, joga um pouquinho na arena, joga uma final na arena, enche, né? E 2020 começa a cobrar ingresso, e aí o torcedor paga, e aí tem, né? Cada vez mais esse interesse do torcedor corintiano, porque não só estava ganhando, porque de 2018 até esse ano passado, o Corinthians ganhou todos os campeonatos brasileiros, só perdeu esse 19 nos pênaltis. Sim. Então, não só porque estava ganhando, mas também Criou uma cultura. A maneira que o time jogava, né? Foi um time que bateu recordes de vitória, foi um time que... Né, É agradável assistir, né? Era agradável, com intensidade, com qualidade, com, né, mudanças táticas. E o torcedor, e com, né, a cara do Corinthians também, porque muita dedicação, as Ídolo, atletas né? extremamente dedicadas. A Mires tinha uma relação ali com... São várias ídolas do Corinthians, assim, né? A torcida, Tamires, sem dúvida. A Grazi, né, que pegou todo esse processo, depois parou de jogar, a Zanotti, a Vicky, aí depois, né, as que saíram agora, Portilho, Yasmin, né, as que ficaram um pouco tempo mais marcaram, a Tarciane, que não é uma jogadora... Enfim, até é injusto ficar citando nomes aqui, porque foram tantas e tantas, né, que
que são referência, assim, desse Mas o time do Corinthians e o Corinthians, por exemplo, o Palmeiras, que também montou grandes equipes, campeão também. Eu não lembro, o Palmeiras fez jogo no Allianz? Fez. Com as meninas? Fez alguns. Eu acho que o Palmeiras colocou 20 mil pessoas no Allianz já. E é importante o papel do clube nisso, porque quando o Pra Corinthians fomentar, faz... né? Normal, rivalidade. Quando o Corinthians faz, aí o Palmeiras fala assim, pô, Ah lá, os nós caras temos tão a coisa. fazendo, né? Os caras estão fazendo, a gente tem condição de fazer Tá pra também. trás. Não somente em questão de fomentar o público, né? Mas também de criar equipes competitivas, pra bater de frente. Eu queria saber como é que foi pra você esse respaldo da diretoria, não sei ao certo quantos presidentes você pegou lá no Corinthians, mas o respaldo da diretoria pra, assim, pra tratar o futebol feminino no clube como uma prioridade, assim. Muito bom, cara. Muito bom. Acho que o respaldo ele vai também do tipo de relação que você tem, né? Então, claro que a Cris, ela viveu no clube muitos anos, então ela tinha um conhecimento, né, de todos os departamentos, das pessoas, todas lá. Não era o tinha um projeto acesso. do Andrés, era o projeto do Corinthians, né? Ah, sim, não. Nunca foi do Andrés, né? O Andrés, ele mudou a visão dele só. A gente conseguiu mudar, que ele fala até hoje, não gostava de futebol feminino, não sei o quê, pô. Mas ele é o jeito dele, assim, cara. Mas eu tenho uma relação até hoje muito boa com ele, com o Duílio, que foram os presidentes que eu peguei. Né? O Augusto, eu já havia saído, né? Então, assim, o Duílio e o Andrés foram dois caras muito importantes, porque eu tinha um acesso direto, né? Então, assim, tudo que eu precisava tratar de importante, eu tratei com eles, né? Eles me recebiam. Então, esse respaldo foi, primeiro, um respeito que foi criado, de receber o treinador, quem está liderando o projeto, né? A Cris também, né, tocava muito essa parte com todos os departamentos, e a gente tomava as decisões com muita coerência, né? Porque também, se você vai levar alguma coisa para quem toma a decisão final num clube desse tamanho, você tem que já ter muito critério, né? Para cada passo que você vai dar ali. Então, eles foram criando cada vez mais uma relação de confiança, de autonomia para nós ali dentro do trabalho com futebol feminino, e deu muito certo. Se você pudesse definir o seu momento mais especial com a torcida do Corinthians, lógico, quantos títulos brasileiros? 6. Pelo Corinthians? Não, pelo Corinthians 5. Pelo Corinthians 5. Eu acho que foi por isso que o Beto deve ter confundido. Desses 5 títulos brasileiros pelo Corinthians, de Libertadores, enfim, qual foi o momento mais especial que você falava assim, pô, esse bando de loucos eles são loucos mesmo? Os jogos, né? Os jogos na arena, especialmente, mas... Porque o torcedor é diferente mesmo do Corinthians, a forma que apoia, né? Mas... O último jogo que eu fiz na arena foi algo... Desabei de chorar, né, cara? Foi uma despedida. Teve um mosaico, assim, obrigado, Arthur. Talvez eu nunca mais tenha isso como treinador de uma torcida, né? Como a do Corinthians, no estádio, né? Como a Neoquímica. Foi impressionante. Quando eu entrei, tinha um mosaico, mas até ali eu tô muito concentrado no jogo, naquilo que eu vou fazer, que eu precisava ganhar o jogo, como sempre, né? Quero ganhar. Então, tô muito focado. Mas quando acaba o jogo, a torcida grita o nome, eu lembro do mosaico, vejo a atmosfera, sei que é a minha última partida, né? Aqui no Brasil pelo Corinthians, né? Sim. Porque depois teve a Libertadores também, que foi a final contra o Palmeiras, né? Então eu saio ganhando uma final de Libertadores contra o Palmeiras. Então foram muitos momentos especiais. Mas a minha relação com a torcida, esse dia pra mim ficou no coração, ficou marcado pra sempre. E eles são diferentes, né? Não tem pô. Isso aí todo mundo sabe. Toma gol, aumenta a cantoria, aumenta o apoio, né? Isso é impressionante. Eu vi um jogo do Corinthians ao vivo, assim, no estádio, e era uma coisa que já se ouvia falar, o Corinthians é fiel, não larga o Corinthians de jeito nenhum. Eu tava vendo um jogo de quarta de final de Libertadores. O Flamengo faz 2-0 e a Fiel triplica a gritaria, o apoio, a cantoria, assim, eles têm essa... Joga junto, né? Como combustível do time. Joga junto, isso ajuda muito os times do Corinthians que vão jogar, seja qualquer categoria, claro que, né, o profissional masculino sempre, e que é muito legal, você vê o torcedor, independente de como o time tá, a fase que tá sempre lá hoje em dia apoiando. Sempre esteve, né? Mas agora na Neoquímica, especialmente, né? Um estádio que também é uma atmosfera muito difícil para quem vai jogar lá. E o feminino, né, usou disso para também, né, ser algo a mais ali para a gente seguir vencendo.
Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!